Fala, galera! Tô com um convidado hoje sensacional. Ele que é o bruxo das tatuagens. Quando eu conheci esse cara, ele não tinha nada a ver com o que ele é hoje. É surpreendente a mudança. Estou aqui com ele, meu amigo Caio Zilli. Muito boa noite, gente. Toca aí, Muito meu obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Quando você me conheceu, eu era da igreja, né, É, cara? você era Andava piá- com a biblinha no braço aqui, Bem- ó. Não é mentira, é bem isso mesmo, sério. Muito sério, inclusive. Antes de tudo, queria agradecer imensamente nosso patrocinador de hoje, Zapuff. Zapuff, dos melhores pods que vocês vão encontrar no mercado hoje. Encontram nas melhores lojas do Paraguai, Cell Shop, Atacado Games. E olha, sinceramente, muito bom, gente. É o pod que eu mais uso hoje. Inclusive, Caio, fica à vontade, escolha o seu sabor preferido. Te garanto que você vai gostar muito. Vamos lá. Temos de Black Blueberry. Olha, você vai falar inglês. Vamos lá. Ah, a gente aprendeu, né, cara? Pineapple Ice. É bom que o menino já é um merchan ao vivo. Banana assim, ó, na mão. Pra quem não sabe, banana Cimamon. Cinnamon é banana com canela. Eu acho que a Vamos gente lá, o tinha que que ter mais cortado temos esse aqui? álcool seu antes de a gente começar esse Caribbean podcast. Slush, isso eu não sei o que que é. E Pineapple Coconut, isso daqui é alguma coisa com coco. É, Mas eu Abacaxi vou com escolher coco. o Blackberry. Blackberry. Mais alguma Blackberry, cara. Voltou no tempo agora, hein? Blueberry com black corante. É o sabor mais gostoso que eu gosto deles aí. Inclusive, indico. Pra quem nunca fumou o pod deles, comece pelo Blueberry que vocês vão curtir pra caramba. Deixa um arrumadinho aqui, né? Porque vai ficar bem bonitinho. Ah, por favor, né, Bruno? Você fecha aí que já faz bagunça já, né? Tá louco. Galera, pra quem não conhece, Caio tem um estúdio de tatuagem aqui em Santa Terezinha de Itaipu. Faz uma propaganda do teu estúdio aí, cara. Cara, eu sou tatuador há 5 anos. Meu carro forte é linha fina, pontilhismo e realismo nos últimos 2 anos. Excelente. Então, quem quiser, a gente tá em Santa Terezinha, localizado na Avenida 1º de Maio, número 330, ao lado da panificadora Saborcia. Olha aí, depois você acerta o merchan comigo, tá? Tá achando que é de graça mesmo. Brincadeiras à parte. Se for marcar a tatuagem com o Caio, marca hoje, tá? Pra conseguir tatuar em 2023. Em que o menino é 2022, a partir do dia 20 de janeiro. muito bom. Então, pra quem não sabe, o Caio, antigamente, participou do nosso grande braço forte, uma amiga, Exército Brasileiro, cara. Braço forte, uma amiga, mente cansada, carcaça balada. Olha aí. Você chegou até que posto lá, Caio? Eu cheguei até 3º sargento temporário. Entrei como recruta, como todo mundo tem que fazer, com 18 anos se alista, 19 anos entra no quartel, serviço militar obrigatório e depois o engajamento é por contrato. Entendi. E daí você já começou a se preparar para curso para cabo? Ou... Eu já entrei com a mentalidade de enganjar. Então, eu não entrei com a mentalidade de tipo, vou lá, vou ver o que é. Eu já sabia o que é. Sabia Sugação. que era sugação, que era boca podre. Então, eu já entrei com a mentalidade de que não era o que pregam na televisão. Não é igual aquela lá? Não, Eu andar jurava de que era. jato, atirar de tanque de helicóptero, não sei o que, e foda-se. Entendi, não é igual então. Que triste. Mas eu já entrei com a mentalidade de enganjar e fazer curso de cabo e seguir uma carreira lá dentro. Entendi, bacana. É engraçado, né, cara? Como quando a gente entra... Eu quando entrei na Polícia Militar também... Óbvio que não é igual ao Exército, mas tem uma pegada bem próxima disso. A gente entra com aquela vontade louca, né, de mudar o mundo, etc. Eu creio que você também, por ter Sim. chegado até 3º sargento, você deve ter tido essa vontade por um bom tempo. Exatamente. E a recrutaiada curte pra caramba isso aí, né? Aquela Não, é sugação. que entra com o sangue na veia, né, cara? Entra querendo dominar o mundo, chega lá dentro e acaba vendo que Não é não tudo é aquilo. tudo aquilo que pregam na televisão. Mas mesmo assim, sente saudade?
em algumas partes? Sinto saudade de algumas partes. Não. Tem algumas partes que eu descarto, que não foram boas pra mim. Entendi. Mas a maioria as amizades que eu construí lá dentro, Isso é muito massa. Né? e a experiência de vida, aprendizado, eu sinto bastante saudade. É ó. isso que eu imagino que seja, né, cara? Eu vejo que a galera que entra no exército, entra uma pessoa, sai uma pessoa totalmente diferente. É o que a gente diz lá dentro, né, cara? Você tem dois caminhos, ou você conserta, Ou estraga de você vez. valoriza tudo que você tem na vida, ou você entorta de vez. Entendi. Faz sentido. E, Caio, o que fez você sair dessa vida militar e partir pra tatuagem? Foi uma decisão sua espontânea? Você pensou há muito tempo sobre isso? Tá. O que você disse? O que fez eu sair da carreira militar foi uma junção de fatores. Quando mudou a função do batalhão de batalhão mecanizado para batalhão... Peraí. Troca. Quando mudou Não esquenta a cabeça. Foi uma junção de fatores que quando mudou de batalhão motorizado para batalhão mecanizado, a gente teve uma série de treinamento, de adaptação da tropa. Certo. Então era muito exercício, ia para Cascavel, ia para Guarapuava, descia para o Rio Grande do Sul, então era muito tempo fora de casa. Entendi. O tempo que a gente voltava para ficar no batalhão, a gente trincava na escala. Então era um negócio que, tipo assim, o pessoal do quartel não faz porra nenhuma. Mano, enquanto vocês estão só vendo o pessoal da guarda ali, que tá fazendo a proteção do batalhão e de vez em quando faz a operação na fronteira de Operação Cone, então por trás disso daí nos bastidores a gente vê, tem muita coisa envolvida. Entendi. Então a gente chegou a ter missões no Rio Grande do Sul que a gente passou 30 dias fora de casa, sem sinal de telefone. E aí a família pesa um pouco. Pesa. Eu imagino que pesa. Eu ficava os dias fora da PM e já dava treta em casa, já imagino com você. Você já tinha filho na época, não? Não, ainda não tinha Não. filho. Você saiu do exército sem... Eu saí do quartel, não tinha filho ainda. Entendi. Legal. Eu participei de algumas operações com o exército. Principalmente nessas operações tem acho que é a muralha, né? Antes era a Fronteira Sul, depois veio a muralha. Eu acho que eu peguei só a muralha, cara. E, assim, não estou julgando a metodologia, o modo que eles trabalhavam, etc. Mas você via... Eu tenho essa percepção não só na polícia, mas como no exército. Eu acho, às vezes, uma sugação desnecessária. Eu acho que você poderia treinar mais o teu soldado, o seu polícia ali, em vez de ficar sugando ele com algumas coisas meio bestas. Que, na verdade, o quartel, ele treina a tropa pro combate arcaico. Certo? Que é treinamento em trincheiras, essas coisas. Hoje em dia não existe. No combate contemporâneo não existe mais isso, isso. né? Eu imagino que não mesmo. Isso que é a minha dúvida. Por que eles não mudam, né? Às vezes, eu não sei como que é lá dentro, mas deveria ter mais treinamento voltado para isso, já que vai utilizar esse pessoal em operações. Combate urbano, essas coisas é muito difícil. Só que é questão de regulamento, né, cara? Vim lá de cima isso daí até chegar na tropa para alteração é muito caminho a ser andado. Entendi. E como é que foi teus cursos de cabo, curso de sargento? Curso de cabo, 3 meses sugado. Né, que é fofo, fiquei sabendo. 3 meses sugado. Mas eu me formei na minha turma tinha 17 haitianos, que foram do contingente de 2010. Então eu saí ali tirando os haitianos, eu fui cabeceira do curso. Padrão, top. E depois foi o curso de sargento. Foram 6 meses, eu emagreci 30 quilos no curso de sargento. Eu ia perguntar qual que foi o mais sugado, mas acho que depois dessa sua resposta eu nem vou entrar em detalhes. Eu emagreci 30 quilos no curso de sargento. Pra quem me conhecia na época, sabia que eu pesava 80, 85 quilos e eu cheguei ao limite, a 50, 55 quilos. Caramba. Então, foi um curso bem sugado. Não tanto de carcaça, mas sim do psicológico e estresse. Né? Porque é muito cobrado, porque a gente chega num nível... A gente está sendo treinado para ser instrutor. Instrutor de tropa, instrutor de cabo. Então foi um curso bem sugado. Entendo. Você chegou aí a alguma missão de paz? Não cheguei aí. Tanto porque
corta. Complicado falar disso? Complicado isso daí, porque... Fica tranquilo, irmão. Se não quiser falar sobre isso, sem problema nenhum. É que no nosso ano foi o cara preso lá, porque tava roubando bombeiro, né, cara? Não sei dessa história. Teve um temporário da nossa turma que tava roubando bombeiro e o coronel viu com os olhos de que todo mundo era envolvido. Era marginal. Então, Putz, cara, que foda. por isso que ele cortou todos os temporários da admissão de passe. É engraçado que às vezes a gente vê essa corrupção, a gente tem ideia de corrupção só na politicagem, né? Mas tem em todo canto, isso aí, infelizmente, é uma realidade do Brasil, acho que um dos países mais corruptos do mundo, né, cara? Bem complicado. Mas agora vamos falar de sugação, ou melhor, vamos falar de uma sugação um pouco diferente. Diferenciada. Porque eu creio que você saiu com sangue nos olhos, né? Ah, normal, né, cara? Você sai do quartel, Você participou de cursos, você como instrutor, depois que se formou como sargento ou como cabo? Não, cara, eu não participei mais de nenhum curso na área militar. Agora eu voltei a entrar pra área militar, que é tiro esportivo, competição, essas coisas. Não, eu digo assim, quando você se tornou sargento, você deu algum curso, você como instrutor? Eu dei o curso de cabo, né, Deu o curso de cabo? Você entra em tudo, imagino. Cartografia, progresso em campo, progressão em campo. Conseguiu descontar uma porcentagem nos recrutas ali? Ah, meu amigo, meu Deus do céu. Você tem uma carta santinha. Tem muita história aí, cara. Tem gente que lembra... Conte história, que história que a gente gosta. Semana retrasada chegou eu fui atender um cliente e um amigo dele é do quartel, né, cara? E ele chegou lá, ele já chegou no quartel, no estúdio assim, permissão mais antigo pra entrar. Eu falei, mano, você não tá mais no quartel, jeito, né? Esquece isso aí, né? Normal, os cara né? Fica meio bitolado com as coisas eternamente, né? Aí ele chegou lá e ele falando assim, você quer auxílio? Eu falei... Depende, cara. Se eu bati em você, não foi. É pra cobrar alguma coisa? Não sou eu, não, Val. Aí ele falou, cara, eu entrei em 2020 e eu escuto a história de você, mas eu pensava que você tinha uns 2 metros de altura, 150 quilos de massa. Mas não era tudo isso, não, cara? Não era tudo isso, não. Tá certo. Mas a mística mantém, né, cara? O que fica no quartel é o legado. E acontece muito isso, né, cara? Tipo assim, quando eu tava na PM eu também tinha isso aí, de ouvir história de polícia das antigas, assim, que ficou impregnado até os dias atuais, assim. Sim. Legal. Mas conta uma coisa aí, o que você fazia com os recrutas? Eu sei que passa muitas coisas pela sua cabeça. Radiadores de querosene. Explica pro povo o que é isso. Radiador é quando você abala a moral da pessoa. Você faz o quê? Só um pouquinho, deixa eu cortar. Abalar a moral é o que mais acontece nesses cursos, gente. É impressionante. É sempre isso, né? Esses cursos, na verdade, eles são feitos pra isso. Eu acho que pra aprender, porra nenhuma, né? É só pra sugar o povo mesmo. O mínimo pra você abalar a moral de alguém, você jogar água pela nuca da pessoa, você puxa a roupinha dela aqui, ó, e joga a aguinha. Naquele friozinho, meu amigo, de julho. Aquela aguinha desce assim, ó, pela coluna assim, bate lá no rego, a moral de qualquer um abala. Não tem que não se abala, né, cara? É impressionível como isso abala. Aí já fiz radiador de querosene, já fiz o pessoal fazer a tartaruguinha militar, que daí afunda no laguinho assim, ó, só o capacetinho pra fora da água, o fuzil pra cima, entendeu? Mas era aquela coisa, né, cara? Eu cobrava o que eu fazia. Legal. Tanto que uma vez eu desci com um pelotão pra dar uma instrução de progressão no terreno. E eu apostei com eles. Tem recruta meu aí que até hoje conversa comigo. Eu apostei com eles, eu falei assim, ó. Quem subir na cota, bradar infantaria e voltar aqui em 5 minutos, eu vou pra água. Olhei. Aí eles, não, que ninguém consegue, não sei o que. Eu falei, não, então eu vou. Olha. Aí eu fui, né? Carcaça, louco, insano como sempre. Fui, bradei. Nossa, eu subi aquela cota de uma forma, na hora de descer eu nem desci correndo, eu pulei lá de cima. E eu cheguei aonde tava a tropa e eles falaram, nossa, fechou 4 minutos e meio. Caralho. Aí eu falei, então é o quê? O mínimo que vocês têm que fazer, né? Todo mundo vai pra água e eu fico de boa. Excelente. Mas, cara, tinha muita coisa. Tem várias histórias, tanto que tem histórias que às vezes o pessoal vai tatuar comigo, que foi recruta meu, e eles contam e era tão automático a sugação
Porque a hora que você põe a farda, que você entra dentro de um batalhão, Transforma, né, cara? você transforma só pessoa. O que você é aqui fora, você é uma coisa. Lá dentro é serviço, é cobrança. Entendo. Mas além da sugação, o que eu podia ajudar, o que eu podia aliviar no serviço do pessoal, eu aliviava. Isso é Tanto importante. que é Os caras iam te odiar até hoje. É por isso que os caras me chamam pra churrasco, desenrolam festa pra mim. Mas, excelente, legal isso. Essa é uma das vantagens, né, de você ser bom de vez em quando. Eu acho que é assim, cara, os caras fazem esses cursos de cabo, sargento, ou até curso de instrução mesmo, né? Não sei se vocês tinham curso pra ganhar brevet, etc, né? Sim. É só pra deixar o cara mais emputecido pra depois ele cobrar os outros. Ele cobrar os outros. Só que é aquela coisa, tem muita gente que tem muito curso e é o famoso moral de cueca, né, cara? Que não consegue, não faz as coisas, mas quer cobrar dos outros. É bem complicado isso mesmo. Na vida militar é o que mais tem. É foda, né, cara? Mas faz parte. Bom, vamos voltar para outro assunto agora. Vamos chegar de exército. Eu conheci um Caio bem diferente do que é o Caio de hoje, igual eu comecei o nosso vídeo aqui falando. Não sei se você se importa falar sobre isso, mas o Caio que eu conheci era um menino de igreja. Líder dos jovens. Líder dos jovens. Acho que nunca você imaginava ser tatuador desde antigamente. Você já desenhava já? Não. Não? Cara, isso daí... Quando surgiu essa transformação, assim, digamos? A questão do desenho, de transpassar a ideia pro papel, surgiu dentro do quartel. Que no ano de recruta eu era desenrolado e me escalaram para uma sessão chamada sala de meios. Que a sala de meios nada mais é do que montar a instrução pro recruta. Entendi. Então, tipo assim, o sargento vinha, ele falava assim, ó, eu quero a instrução de um morteiro 81. Quero que você monte todas as peças no... Esqueci a porra do papel que a gente desenhava. Tá, mas enfim, um papel. E aí o que me motivou mesmo, que fez dar o start de desenho mesmo, foi o Sargento Zanetti. Porque eu montei todo o regulamento no papel. Entendi. E ele chegou, ele falou, tá, mas cadê as peças de montagem do morteiro e tudo mais? Eu falei, sargento, isso daí é desenho, isso daí tá no regulamento. O senhor pega o morteiro e explica pros outros. Ele falou, não, eu quero isso daqui no papel. Então aí eu passei 3 dias montando, foram 27 folhas de desenho, de peça por peça, tanto do tripé do morteiro, da base do morteiro, tudo. Funcionamento da granada. E foi isso daí o start de eu começar a desenhar. Quem diria, né, cara? Quem diria? Negócio Aí, nada a ver. Nada a ver, né? Tipo, montar peça militar, copiado um manual de Nem curtiu o desenho 1980 e bolinha. Que eu garanto que já tinha desenhado em algum lugar. Já tinha desenhado. Só pra você dar uma... Mas é que o modelo de ensinamento do quartel é bem arcaico, né, cara? É quadro mural, que você vai virando as folhinhas assim e... Na verdade, acho que o exército é bem arcaico, né? Ele tá bem desfasado, né, cara? O RDE é de quando, cara? Nossa, deve ser de 1960, sei lá. 1980 e poucos. Eu achei que era até mais antigo. Não. Eu acho que é mais antigo, mano. Não. Será que não? Não. Mas enfim, tem muita regra, muita coisa nesse RDE aí que é... Não, já a cultura já ultrapassou, né, cara? Tem uma regra, inclusive, não sei se você vai se recordar disso. Você não pode falar outra linguagem dentro do batalhão que não seja português do Brasil. Exatamente. Você já para pra pensar nisso? É um crime militar você falar, você cantar uma música em espanhol dentro. Tá o recrutão lá com o fuzilzão na mão, cantando reggaeton. Tome canetada. É bem isso mesmo. Então, tipo assim, o quartel tá bem ultrapassado, cara. Tem batalhões que estão bem avançados, mas aqui na fronteira ele tá bem ultrapassado. Entendi. E a paixão e o negócio do desenho, de tatuagem, começou aí, cara. Que daí, depois eu saí do quartel. Desculpa cortar, você saiu do quartel já com a ideia de tatuar ou... Não. Não? Saí do quartel com a ideia de fazer o mesmo dinheiro que eu recebia no batalhão. Então, na época, eu ganhava uma média de 3.000, 3.500 por mês. E quando eu saí, eu me deparei com o mundão aqui fora. Porque muita gente tem a ilusão de... Vou ficar no quartel, não, vou enganjar, vou subir a cabo, vou
vou dar o gás e vou ser sargento. Aham. Acabou os 8 anos, o batalhão não tá nem aí. Ele quer que você se foda. Suma. Ele, ó, tchau, cumpriu sua pena aqui dentro, tchau, já era. Se você fez uma faculdade, se você fez um curso técnico, meu amigo, é guerra sua. É a sua. Então, eu vi sargentos temporários saindo e eles indo, não desmerecendo a profissão, mas o cara ficou 8 anos no quartel, prestando serviço pra pátria, pra região, e indo trabalhar de mototáxi, indo trabalhar de entregador pra farmácia. É porque assim, eu penso que a maioria, né? Acho que basicamente todo mundo, que não, a não ser os que são concursados, entra com 18 anos. Geralmente a pessoa com 18 anos ela não tem experiência com praticamente nada. Exatamente. E às vezes fica como você. Você chegou a ficar 8 anos? Não, eu fiquei 4 anos. Mas que seja, imagina que a pessoa fique 8 anos lá. Ela vai sair de lá com 18, com 8, 26. 26. Com 26 anos sem ter praticado nenhum outro tipo de trabalho a não ser o que ele praticou dentro do exército. Então qualquer empresa dificilmente vai querer pegar essa pessoa para trabalhar. É, e o que que acontece? Em uma das minhas férias, eu peguei e falei, vou meter o louco, vou sair distribuindo currículo. Se alguém me chamar no meu período de férias, eu vou pegar e vou ir fazer entrevista. Fui numa entrevista de emprego num despachante aduaneiro. E a dona do despachante bem assim, ela... Ah, você não tem experiência de trabalho? Eu falei, meu, eu tenho experiência de trabalho. Eu trabalhei como guarda-mirim, auxiliar administrativo no Hospital Costa Cavalcante e depois eu quartel. Ela não, quartel é visto como serviço militar obrigatório. Falei, tá, mas eu tô no quartel há 4 anos. Eu cumpro função administrativa, exame de contra-cheque, controle de material carga. Aí ela falou, não, pra gente vocês não fazem porra nenhuma. Então é muito que o civil tem a visão do quartel. Ah, tá lá, não faz porra nenhuma e tá só cuidando do batalhão. Mas dentro do batalhão tem muitas funções administrativas que as empresas não valorizam isso daí. Eu imagino que não mesmo. Um país totalmente diferente de outro, né? Se a gente for pegar aí os países mais patriotas, tipo Estados Unidos, o cara sai... Militar é valorizado, né, cara? É idolatrado, né, cara? Exatamente. França é um exemplo disso daí. França também é assim? A França é assim, que tanto que tem a legião estrangeira, né, eu até ia te perguntar sobre isso, se você tinha alguma noção de como funciona. Assim. Tem alguma galera que pensa em vir pra legião estrangeira porque acha que lá vai tocar tiro, tocar o terror. Na verdade, a Legião Estrangeira, eu já pesquisei sobre isso, cheguei a enviar documentação para ir para a Legião Estrangeira, mas aí depois casei, né, cara? Aí você abre mão de umas coisas. Tá, deixa eu te cortar antes, só para o pessoal entender. Me corrija se eu estiver errado. Legião Estrangeira, pessoal, lá na França, é a França mesmo que contrata? É a França que contrata. Eles têm lá um pelotão, não sei se isso é considerado um pelotão, se é uma força. Na verdade, a Legião Estrangeira é um exército regularizado. O que define exército regularizado? Exército brasileiro, exército regularizado, governo e tudo mais. Certo. FARC, que é um exemplo que a gente conhece bastante aqui na região. Exército irregular, que é um exército que o governo não controla. Então, a Legião Estrangeira é um exército regularizado. Na França. Na França. E diferente dos outros países, diferente do Brasil, só entra... Aqui no Brasil, por exemplo, só entra brasileiro nato. E na França é diferente. Eles têm essa opção de você mandar sua documentação para lá. E é feita uma pré-seleção, algo do gênero? É feita uma pré-seleção por TAF. Por TAF? Por TAF. E daí você passa a participar do exército francês. Na verdade, a Legião Estrangeira, se você passou pelo TAF e você quiser assinar o contrato... Pela última vez que eu vi o regulamento de aquisição para você entrar esqueci o nome. Na Legião Estrangeira, são 5 anos de contrato irrevogáveis. Entendi. São 5 anos. Vai ficar 5 anos lá, acabou. 5 anos. Se você não sobreviveu 5 anos, tanto que você perde CPF, você perde contato com família. Depois dos 5 anos, você ganha uma nacionalidade francesa e você tem a opção de renovar ou não o seu contrato. E no Brasil isso traz algum problema, você sabe dizer? Não. Você consegue voltar normal?
Não, você consegue, depois dos 5 anos, meu amigo, você faz o que você quiser. Se vira. Aí você se vira, mas a função da Legião Estrangeira é combate real. O pessoal fala muito sobre isso, né? Que na verdade o que eles são? Eles são os mercenários, puxando pra uma visão que todo mundo tem, é os mercenários, é o filme dos mercenários. Eles são contratados para invadir uma região, o governo, que nem o governo americano vai e paga pra eles, vocês têm que invadir tal região e deixar limpa pra gente. Entendi. Então eles são pagos, eles vão lá, fazem a limpa, depois vem o exército americano e toma conta e fala que o crédito é do exército americano. Entendi. Eles são vulgos mercenários, né, cara? Eles são pagos, só que eles são uma organização regularizada. Como é que pode, né, cara? Interessante. Existe isso, né, cara? Isso que é o mais incrível. Tá, vamos entrar no assunto agora, tatuagem. Tatuagens. Cara, você, pelo que eu vejo pelos seus stories, por mais que às vezes que eu vou lá no seu estúdio, você tá sempre vadiando. Tô brincando, gente. O menino é ocupado demais. O cara chega 3 horas da tarde no meu estúdio, que é o meu horário de almoço, e fala que eu tô vadiando, né? Você almoça 3 horas da tarde, cara? Que cara, baixaria. isso quando eu almoço, né? Quantas horas por dia você trabalha aproximadamente? Já chegou a calcular isso? Não? Cara, uma média, geralmente de 16 horas por dia, fazendo uma média assim mensal. Tem dias que eu trabalho menos, tem dias que eu trabalho mais. Cansativo ou não? O que você me disse? Pra mim passa voando. É? Pra mim passa voando. Porque agora eu consigo organizar minha agenda pra... Se eu vou virar madrugada tatuando, no outro dia eu tiro a manhã de descanso, vou trabalhar só na parte da tarde. Então pra mim agora é um pouco mais suave. Entendi. Mas é puxadinho, cara. Imagino que sim. Tem gente que pensa assim, tá 16 horas trabalhando, mas tá no ar-condicionado, tá ouvindo uma musiquinha, tá escutando história. Sabe de nada, né? Mas, meu amigo, 16 horas tatuando, sentado numa cadeira, concentrado num desenho, é tempo. É tempo pra caramba. E no início você começou sozinho, né, cara? Você fazia tudo, tatuava, agendava. Na verdade, lá no início, no final de 2016, que foi quando eu comecei a tatuar, eu comecei em um estúdio em Foz do Iguaçu. Não sabia. Então, eu saí do quartel, aí pra compensar a questão de salarial, que no quartel ganhava uma média de 3.000, 3.500, eu trabalhava de manhã, das 7 da manhã a 1 da tarde no hospital, no Costa Cavalcante. Aí eu tinha a parte da tarde de folga e trabalhava das 6 da tarde à meia-noite no Hotel Rafaim. De segurança, portaria. Olha aí, brabo. Tanto que eu entrei lá sem curso de segurança, eu entrei por conta do quartel, do meu currículo do quartel. Tava falando mal dos caras até agora, conseguiu um emprego. Foi o único emprego que eu consegui por causa do quartel. Tanto que fez toda essa ladainha aqui e conseguiu um trampo foda lá no Rafaim, comia de graça. Tanto que a psicóloga falou, foi a contratação mais rápida da história do hotel, porque por conta do que eu era sargento do quartel, tinha questão de segurança e tudo mais. Então, tanto que o seu Assir, o gerente operacional do hotel me contratou, ele falou assim, você vai analisar as falhas do hotel, de segurança do hotel, e você vai me falar e a gente vai mudar. Aí foi aquela briga. Eu já cheguei tomando autoridade, né, cara? Eu falei, tem que pôr Honda, tem que pôr um posto aqui, tem que pôr um posto aqui, e acabei comprando briga com os caras de 25 anos de casa, de 30 anos de casa, que ficava só tomando coca, né, cara? Acabou com a vida dos caras. Mas eu comecei... A minha rotina de tatuagem, cara, eu comecei quando eu fui fazer uma tatuagem no peito, com uma tatuadora em Foz. Em você? E em mim. Foi a primeira? Não. Não? Eu já tinha tatuado com um tatuador aqui em Santa Terezinha. E aí, por desentendimento, eu acabei indo pra lá. E como eu ficava 6 horas na guarita só cuidando das câmeras, então eu já ficava desenhando, eu ficava montando as coisas que eu queria. Aí eu levei o desenho pronto pra ela e ela perguntou, quem que montou isso daqui pra você e não sei o que. Eu falei, foi eu que montei tudo dentro da proporção,
Falei, ó, é só isso daqui, é copiar e colar. Ctrl-C, Ctrl-V. E ela veio com a proposta, ela perguntou assim, você nunca teve a ideia de começar a tatuar? Aí, o militar, né, cara, vê a gaivota de ouro voando assim, né, aí você faz assim, então, já pensei. Nunca tinha pensado na vida. Nunca tinha pensado na vida. Já pensei, oportunista pra caramba. Já pensei em tatuar, mas não tinha dinheiro pra pagar um curso. Nunca tinha pensado nisso na vida, na porra da face da terra. E aí ela falou assim, eu te ensino. Ó, que massa. Eu falei, tá, mas não vai pagar nenhum cafezinho, né, cara? Nem um beijinho na boca pra me ensinar você? Vai apanhar, cara. Aí ela falou, não, faz o seguinte, você... Não vou cortar essa parte, sinto muito. Tá bom o papo, continua. Aí ela falou assim, não, você me paga a tua porcentagem dos trabalhos que você fizer e você monta os desenhos pra mim e tá tudo certo. Top. Então eu fiquei com ela num período que desde que eu comecei a tatuar em pele de porco, pele sintética, eu fiquei com ela num período de 3 meses. Mas teve um período antes que eu montava desenho pra ela, já acompanhava a rotina do estúdio. Depois, aí teve umas desavenças, eu acabei saindo e comecei a tocar sozinho. Aí foram, no mínimo, 2 anos e meio tocando sozinho mesmo. Orçamento, montagem de desenho. Sem a facilidade que eu tenho hoje de iPad, de Photoshop, isso daí foi tudo aprendendo sozinho, né, cara? Essa é uma dúvida que eu tenho, inclusive. Hoje eu percebo, pelo menos as que eu fiz, foi tudo montado em iPad. Antigamente eu acho que era mais arcaico, era desenhar, fazer na mão e passava por coisa, não lembro o nome do papel lá. Decalque. Decalque, isso mesmo. Que na verdade o iPad é uma tecnologia que eu ainda era bem restrito a isso. Eu vi amigos meus trabalhando com isso, mas eu tinha bastante preconceito, porque tipo, mano, você tá ali, você pega, você monta o desenho, pronto. Mas pra transferir pra pele, até 2019, finalzinho de 2018, início de 2019, eu montava tudo ou à mão, o que tinha que montar à mão, fazia as correções de proporção e tudo mais, ou pelo Photoshop no computador. Que eu imagino que dê trabalho danado, né? É a questão do tempo, né, cara? Tempo, como tem aquele ditado, tempo é dinheiro. Sempre falo isso. Então, tipo assim, aí acabou que eu fui pra umas férias que acabou sobrando um dinheiro e eu aloprei e fui e comprei o iPad. Cara, é uma mão na roda. Imagina. Ele reduz em 70% do tempo gasto para você montar uma arte, para você apresentar para o cliente o negócio. Então é muito mais fácil. E hoje as artes que você tem no iPad, por exemplo, a grande maioria é arte já pronta ou você produz desenho ainda hoje? Passa pro iPad? Como é que funciona isso? Eu produzo desenho. Que nem assim, eu quero um dragão com olhos de esmeralda segurando um bong. Mano, eu monto. Vai sair, né? O que você quiser, entendeu? Entendi. Mas geralmente a cultura da nossa região é muito de cópia. Entendi. Que nem quero um leão com coroa. Olha só. Quero um... Deixa eu ver seu braço aí, Fabrício. Eu quero uma santa dentro do braço. O Caio trouxe o namorado dele junto. Eu trouxe meu namorado aqui. Então, tipo assim, tem muito da questão da cópia. Eu sempre busco influenciar a pessoa a fazer alguma coisa mais original. Eu tenho clientes que nem a minha namorada. Os trabalhos da costa dela e de trás da coxa dela, do posterior da coxa, é criação minha. Que legal. Então, tem uma cliente que eu vou tatuar em fevereiro ou janeiro, não lembro agora, que é criação minha. A gente sentou lá e eu falei assim, o que você quer? Ela falou, não sei, quero alguma coisa com caveira. Eu falei, deixa eu desenhar? Ela falou, deixa. Fique à vontade. Eu peguei, comecei a montar, eu falei, isso daqui. Ela, ótimo, isso daí. Inclusive, eu acho sensacional essas caveiras, tá? Muito obrigado.
Mas é aquela coisa, cara. A nossa cultura vem muito de tipo assim. Tanto que esses dias eu atendi um cliente e ele falou assim: eu conheci um cara que fez orçamento com você e ele não tatuou com você porque você não queria copiar. Só que, cara, é aquela coisa. Nem o próprio artista, o cara que executou a tatuagem, ele consegue fazer igual. Não mesmo? Então, entra a questão de parte do corpo que você vai fazer, proporção do corpo, que nem um trabalho que você tem, que eu tenho na barriga, você quiser fazer no antebraço, é totalmente diferente. Entendi. Até a tela que a gente chama muda muito. Entendi. Então, eu busco sempre orientar quanto a tamanho, posição, imagem, e sempre mudar a ideia da pessoa, pra não sair aquela cópia massiva da internet, entendeu? Tá ficando chato, né? É. E se for de orçamento agora, você deve ter alguma história com orçamento já, né? Fala pra mim. Orçamentos. Que tipo de histórias você quer saber de orçamento? Sei, sempre foi na base do dinheiro que eles queriam pagar as suas tatuagens ou teve alguma situação assim que... Cara, já teve situação. Quero trocar por alguma coisa, não sei. Já teve em 2018, mas eu lembro até o ano ali. Eu lembro até o ano, porque foi tão esculachado e explícito o negócio que eu cheguei até a postar no Stories o que aconteceu, a situação. A mulher veio, fez um orçamento comigo, era uma borboletinha, alguma coisa assim. Cara, era um negócio de 150, 200 reais. E a gente... Aí eu falei, fica tanto, fica assim, fica assado, não sei o quê. Aí ela, passou um tempo, aí ela bem assim, então, eu ofereço tal serviço assim, anal, vaginal, boquete, se você quiser. Crianças, saiam da... Crianças, é proibido pra dizer menores de 18. Tem que colocar a porra da plaquinha no começo do vídeo. Vai ter que colocar. Tem que fazer. Aí eu falei pra ela assim, eu peguei e respondi, tanto que depois eu postei no Stories, né? Eu ocultei o nome dela pra preservar a imagem dela. E aí eu respondi pra ela assim, eu falei, vamos fazer o seguinte, como eu atendi em casa, né, cara? Meu Deus. Eu falei pra ela assim, minha conta de luz é tanto, então você faz o seguinte, você pega o meu boleto de conta de luz, você leva pro cara da lotérica e oferece seu serviço. Pronto. Se ele aceitar pagar o boleto, você traz o boleto pago pra mim, tá tudo certo. Resolvido o problema. E depois disso, nunca mais, cara. Não teve mais outra história trocas assim de serviço, cara. Aí ela veio me xingando porque, que eu era estúpido, que ela só tava oferecendo um serviço como eu. Eu falei, eu não tô oferecendo trabalho, meu serviço, né, pra cara? você. Você que tá buscando o meu. Óbvio. Interessante. Mas, mano, já teve muitas histórias de... orçamentos de tatuagem no toba. Corta o álcool dele. Ô, Fabrício, pega o copo dele aqui, por favor. Vamos lá. Perdi o rumo da conversa aqui. Não vamos falar da tatuagem no toba, cara? Já Puta que pariu. Põe o copinho aqui pra mim. Vamos continuar na parte do orçamento. Dá muita treta esse negócio de orçamento? Não, você se sente, fica chateado quando a pessoa fala, vou fazer com tal pessoa que é mais barato. Cara, o que acontece? Orçamentos. Como é um trabalho manual, da mesma forma que eu valorizo o trabalho handmade, que a gente fala, tanto de artesão, de cuteleiro. Cara, eu valorizo o trabalho deles. Eu fui pro Rio Grande esses dias e eu entrei numa adega e o cara tava falando assim, mas essa faca é muito cara e não sei o quê. Era 300 reais, era aço damasco, que é um... Baratíssimo. Falou em aço damasco, já ficou barato esses 300 quilos. Um trabalho, né? Você sabe, eu tenho clientes que trabalham com isso. Mano, é um trabalho excepcional. É muito difícil de fazer. Dá muito trabalho, né? Então, tipo assim, é questão de mão de obra. Produto, você consegue barganhar. Certo. O pessoal fala assim, eu sou poucas ideias pra isso. Mas produto você consegue barganhar, porque você compra um produto por preço de custo, 20 reais. Se na tua loja você vende por 50 e na loja de fulano vende por 45,
consegue barganhar. Mano, você consegue barganhar. Te entendo. Porque é o mesmo produto. Perfeito, sua lógica. Mas como é um procedimento feito à mão, cada um tem uma forma de trabalhar, então, mano, o preço do meu trabalho é esse. Entendi. Tchau, obrigado. Não acabou. quer? Tem gente que faz mais barato? Vai lá. Boa sorte, vai e vença, vai na fé. Se você, a hora que você quiser, que você vê que deu merda, que você quiser voltar aqui, aí você volta. Se você quiser arrumar, você vai pagar 3, 4 vezes mais caro. Com certeza. Entendeu? É aquela coisa. Você mesmo. Exemplo Certo. clássico. Ah. Quando você fez o orçamento desse leão no braço comigo, eu cobrei R$800 na época. Na verdade, eu acho que eu não fiz o orçamento do leão em si, eu fiz o orçamento do braço. É, mas era alguma coisa assim. Eu lembro, foi em meados de 2018, Não me recordo 2019. exatamente. É, Eu sou foi meio isso ruim daí. com datas. E aí, tanto que você foi, tatuou com um novelo no Âncoras. Aham. Inclusive, eu conversei com você antes de tatuar. Sim, você conversou comigo Isso. e eu falei ainda assim, eu falei, cara, se você tem cacife pra pagar um trabalho do novelo, um trabalho no Âncoras, vai e vença, Sem medo. meu amigo. Eu não tô nem na sombra deles, entendeu? Então é a questão muito do que a pessoa quer investir na pele dela. Uhum. Tem tatuagem de 1.500, tem tatuador que cobra R$1.000 a hora, que você vai fazer o mesmo trabalho que você tem Já no antebraço, conheci ele já paga tatuadores. 15 mil, paga 20 mil reais? Tem. Só que é a questão da qualidade do trabalho, da experiência do tatuador. Então, mano, Eu quer vir tatuar comigo? É o meu valor. Não adianta barganhar, não adianta Sim. chorar, porque é o meu valor. Tem tatuador que cobra 3 vezes menos, tatuador que cobra metade do que eu cobro. Beleza. Todo mundo tem seu mercado. Todo mundo tem seu mercado. Faz sentido. O que você falou, vamos entrar nesse assunto engraçado. Qual foi o lugar mais inusitado que você já tatuou ou que você teve a oportunidade? A pessoa chegou lá e pediu, eu quero tatuar tal lugar. Chegou alguma vez a negar? Falou assim, não vou tatuar isso pra você. Cara, lugares estranhos que eu já tatuei. Que eu já fiz e eu tenho uma experiência péssima de ter tatuado. Como que é o nome disso aqui? Sobrancelha? Pálpebra do olho. Pálpebra? Pálpebra, olha ali. Pálpebra do olho. Caio também é cultura, meu povo. Mano, pálpebra do olho é um lugar desgraçado pra tatuar. Parte de dentro do lábio, eu já tatuei também. Um lugar horrível. Deve ser muito fácil, né, a tinta dentro. É que na verdade é pele mucosa. Uhum. Então é uma pele um pouco mais difícil de absorver pigmento. Uhum. E ela arrebenta com muito mais facilidade. Entendi. Então, cara, lugares que eu cobro caro pra tatuar, pálpebra do olho e Beijo. pele mucosa. Beiço, qualquer tipo de beiço eu cobro caro pra tatuar, tá? Tanto que o pessoal... Mas já teve você? Hã? Ou não quer falar? Não, Ixi, calma aí, deixa eu falar. tá. Não, eu nunca cheguei a tatuar uma beisola. Tá, beleza. Se é essa a tua curiosidade. Mas já cheguei a responder orçamento de seres humanos, né? Que queriam tatuar a auréola do orifício circular localizado na região Anal. inferolombar, né? Então, tipo assim, a minha ideia, quando o cara veio, quando a pessoa veio com um orçamento assim, eu falei, mano, eu vou cobrar no mínimo uns 4.500 pra tatuar um sol na beirada do toba, né? Cara, mas... Aí- Cara, gostos, amores e Aí cores, o que né? eu fiz, né, cara? Eu fiz o quê? Aí eu falei assim, não, vou mandar no grupo de tatuador ver qual que é a margem de preço, ver se eles me ajudam, né? Aí eu peguei e mandei. Eu falei, pessoal, vocês podem me ajudar com um orçamento aqui que eu tô meio perdido, nunca tatuei essa região, não sei o quê. Aí eu peguei e mandei no grupo, aí eles bem assim, mano, você tá zoando, né? Eu falei, não, eu tô falando sério, né, cara? Tô aqui. O cliente pediu o orçamento pra mim, eu tô aqui, né, cara? Tô disposto. Aí eles, quanto você tá pensando? Eu falei, no mínimo uns 4.500, 3.000 reais. Tatuar um sol na beirada do cu. Aí eles, não, faz o seguinte,
cobra 1.500, que tá barato e você vai ter história pra contar. Aí eu, beleza, né, cara? Mano, eu cheguei a postar no Instagram a conversa disso daí. Aí eu peguei e mandei pro cara. Eu falei, ó, cara, eu vou cobrar R$1.500, é estúdio fechado, né? Ninguém vai entrar pra não deixar ninguém constrangido, né? Espera um pouquinho que eu peguei no ar uma coisa que era um cara. Não, cara, é o modo que eu uso de falar, né, cara? Já tava esquisito o negócio. Agora você forçou a amizade, cara. Aí eu falei, ó, o negócio vai ser o seguinte, é estúdio fechado, vou, né? 2 ou 3, 4 horas com o estúdio fechado vai ser tal valor. Aí o cara bem assim, não, beleza então. Aí eu falei, ó, qualquer coisa, mano, porque tipo assim, independente de onde, da cor, da raça, de onde a pessoa queira tatuar, de posição na classe social, de rico ou pobre, o meu tratamento é o mesmo. Óbvio, tem que ser assim mesmo, irmão. Aí, tanto que eu falei assim, eu falei, ó, a hora que você quiser marcar um horário, você me avisa e eu te digo a disponibilidade da agenda. Eu acho que foi o Fabrício. Não foi, o Fabrício não trabalhava comigo ainda. Aí ele, não, beleza então. Aí, de repente, ele mandou mensagem assim, ele, ô, mano, se você quisesse, se você não quer fazer o trampo, você me avisa. Porque você tá cobrando um valor exorbitante e não sei o quê. E você é um filho da Ficou puta. chateado. Aí eu falei pra ele, Falou. cara, da mesma forma que eu cobrei caro ao seu ponto de vista pra tatuar a beirada do seu cu, eu vou cobrar caro pra tatuar a beirada do cu, a beirada de uma buceta de uma mulher. Porque é um negócio totalmente, né, atípico do que você tá acostumado a fazer. Não são regiões normais de você tatuar, entendeu? Ortodoxamente falando. Não são regiões normais de você tatuar, né, cara? Certo. Eu falei, cara, além de eu cobrar o meu serviço que eu vou ter que fazer na beirada do seu cu, que vai ser constrangedor. Ele gosta de falar isso. Tanto pra você, tanto pra mim, eu vou ter que pagar psicólogo pra curar meu trauma, né, cara? Então eu já tô cobrando a terapia do psicólogo, né? Faz sentido, agora eu entendi o porquê do valor mais alto. E no fim aconteceu que o quê? Que acabaram postando no grupo lá que ele tatuou com um tatuador em Cascavel. Ah, não tatuou. vou citar nomes, né, Certo. cara? Mas Não ele acabou precisamos, fazendo em Cascavel. Mas ele fez, realizou o sonho. Ele acabou realizando o sonho dele de ter um sol tribal Tá. na beirada do orifício circular. Interessante. Tem algum lugar que é... Você já falou sobre a boca, falou sobre a pálpebra, tem um lugar mais difícil que você acha de tatuar, assim? Às vezes pela posição que a pessoa vai ter que ficar e tal. Cara, regiões difíceis de tatuar. Ou por outro motivo que seja difícil, entendeu? Não é só Entra a questão de flexibilidade da pele, Uhum. que tem regiões que a pele é mais firme e tem regiões que a pele é mais flácida. Certo. Acho que o cotovelo dá bastante trabalho, né? Cara, cotovelo é uma bosta de tatuar. O meu tigre pé aqui foi um inferno. Na real, cotovelo eles consideram pele morta, só que é uma bosta de tatuar, porque é uma região de pele que tem muita tensão. Cotovelo, dedo, joelho, costela. Tem regiões que doem mais, variando de uma pessoa para outra. Mas que nem costela, é um trabalho em conjunto, tanto do tatuador quanto do cliente. O tatuador fala, ó, vou começar a tatuar. O cliente vai fazer o quê? Trancar a respiração. Porque se você estiver tatuando lá e o cliente estiver Já vai dar melhor. respirando, meu amigo, a escrita vai sair uma bosta. Entendeu? Imagina. Então, são regiões. Cotovelo vai doer pra caralho. Regiões de extrema sensibilidade. Extremidades e articulações. Dedos. Em cima da mão. Cotovelo. Pulso. Joelho. Tornozelo. São... É mais chato mesmo. Isso é a base da lei de regiões que doem. Tem Questão de dor também. questão de dor e de incomodação, né, cara? Muda Mas muito de uma pessoa para outra, mas questão de dor, né? Sim, cara? Tem varia. gente que suporta mais. Tem cliente que vai tatuar a porra da dobra do braço, né? Que a gente tem de exemplo Um aqui, exemplo ó. aqui? Tem um exemplo aqui que não reclama nada, tava dando risada. Foi de boa. Tem um cliente meu que dorme, ronca. Mas tem cliente que quase se caga. Entendo.
O Então pessoal tem muito esse medo, quem nunca tatuou, né? Esse milindre de, vai doer pra caramba, não sei o quê. É muito pessoal isso daí, cara, a questão da dor. É muito variável. A minha sensibilidade na pele é totalmente diferente da sua. Entendi. Tem algum produto hoje no mercado que alivia a dor, que o pessoal utiliza, sei lá, remédio, sei lá? Tem uma pomada anestésica chamada... Não vou falar o nome e vocês compram lá comigo no estúdio, beleza? Muito bom, hein? Ah! E realmente dá uma melhorada? É, realmente, é muito boa. Eu digo por experiência própria. Eu tinha 31 tatuagens e eu nunca tinha usado. Quantas tatuagens você tem hoje? 33. Contando coberturas e as antigas, né? Entendi. Então, tipo assim, eu já tinha feito, tanto que a da barriga, quando eu fui fazer a primeira sessão, eu falei, vou fazer na raça, que eu sou brabo, sou treinado pra guerra, né, cara? Sempre assim. E fui, as primeiras 8 horas eu quase morri. Eu tomei, sem mentira, eu tomei 7 relaxante muscular. Nossa. E tomei umas 15 Heineken. Heineken. Aí cheguei em casa e quase morri por overdose. De relaxante muscular. E aí na outra sessão eu fiz o quê? Aí eu falei, vou fazer o quê? Vou passar a porra da pomadinha anestésica, né? Que eu vendo lá no estúdio, inclusive, beleza, gente? E eu passei... Cara, eu parecia uma mortadela da Miolar, assim, ó, embalada. Tanta pomada que eu tinha passado. Nossa, bastante mesmo. Nossa, cara. Que delícia, cara. Parecia que eu tava... Foi de boa. Que estavam fazendo massagem na minha barriga, assim, ó. Eu falei, não, ó, depois disso, eu comprovo que a pomada anestésica funciona. Legal. Tanto que eu tenho cliente, eu posso citar os nomes aí de quem usou. Inclusive o Fafá, que já tá aqui. Né? Inclusive Fabrício Brembati, que está aqui presente. Ô Fabrício, você podia servir uma água pra mim, bem de querido que tu é, né, cara? Nossa, olha aí, vou chamar você sempre pra vir aqui. Então, tipo assim, funciona. Legal. Funciona. Só que ela funciona o quê? 4, 5 horas no máximo. Depois disso é estresse da pele, é estresse do corpo, é normal. Não tem mais como evitar, né, cara? Entendo. Legal. Cara, conta pra mim sobre a sua infância, irmão. Porque a sua infância é bem diferente do que você é hoje, cara. Como que você é? Fala pro povo. Minha infância. É. Você sofreu algum preconceito depois que você virou tatuador? Família, ou até amigos, ou pessoas que... Cara, eu tenho amigos que não conversam mais comigo. Obrigado, irmãozinho. Que é normal isso daí. Não, mas isso aí eu cago também. Mas minha infância, eu fui criado numa família arcaica que... você tem que ir na igreja, tem que ser certinho, você tem que fazer uma faculdade. Tanto que eu caguei pra faculdade, eu fiz 2 anos de engenharia civil e caguei. Mano, a maioria dos meus amigos de infância, os que eu mais tenho contato hoje em dia eu consigo contar nos dedos de uma mão. Entendi. São no máximo 5. Entendi. Que eu convivo, que eu faço churrasco, que eu chamo pra tomar uma cerveja, que sabem da minha vida pessoal, são poucos. Entendi. Deixa eu cortar você um pouco. Eu não sei se você compactua com a minha ideia, tá? Você falou sobre a sua família, ser arcaica e etc. Eu tenho uma visão, eu penso como você também, de famílias trazerem para nossa vida, né, a vida dos filhos deles, essa missão de seguir uma vida de igreja, seguir uma vida de ter que fazer uma faculdade para ser alguém na vida, eu lembro que meu pai falava, na época do meu pai, a pessoa conseguia emprego só quem tinha o ensino médio completo. Exatamente. Daí depois foi para esse negócio de faculdade. Só que eu não julgo família nenhuma por isso, porque é o costume deles, eles vieram de uma época diferente da nossa. Hoje as coisas, você vê que começaram a mudar, as pessoas, tem muita gente que tá cagando pra faculdade, tá se virando de outras formas, inclusive se dando bem sem fazer uma faculdade. Às vezes a pessoa nem termina o ensino médio e tá se dando bem, entendeu? Se dá bem melhor do que ter alguém que tem a faculdade, pós-graduação, doutorado. Exatamente. Super comum isso. Mas enfim, desculpe cortar seu assunto, era só sobre isso que eu queria falar. Não, isso é... Porque é importante, às vezes, eu te conhecendo, eu sei que não foi exatamente... Você não quis julgar a sua família sobre isso, né?
Ou você quis jogar sua família? Não tô jogando a minha família. Tanto que quando eu comecei a tatuar, teve muito preconceito, porque eu venho de uma família evangélica. Certo. Então, cara, até minha mãe aceitar. Meu pai foi mais flexível porque ele falou assim: ah, é só uma fase, vai passar, Achou que ia não sei o passar. quê. Mas minha mãe, ela martelava. Tanto que todo domingo que eu ia almoçar na casa dela, ela falava: ah, que você tem que procurar um emprego. Que isso, que aquilo, que não sei o quê, que isso daí não é vida. E, mano, teve uma cena que marcou muito do momento de aceitação da minha mãe, que foi quando o meu irmão mais novo, o Thiago, ele conseguiu um emprego numa empresa aqui de Santa Terezinha. Aí a gente foi almoçar na casa deles, aí minha mãe bem assim, você tem que ser que nem seu irmão, olha aí, tá fazendo faculdade de engenharia mecânica e não sei o quê. E conseguiu um trabalho bom, tá ganhando 1.000 e não sei quantos por mês. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, beleza, eu sou tatuador, não sou formado, né? Mas, Thiago, quanto você ganha por mês? Aí ele, 1.000 e não sei quantos. Eu falei, então tá. Falei, mãe, meu irmão não tem um periquito pra dar água, não paga luz, não paga aluguel, não paga financiamento de casa, não paga parcela de carro. Mas beleza, eu não tenho profissão, eu tenho que procurar um emprego. Mas só em um dia de trabalho, Eu tiro o que ele tirou no mês. eu tiro o que ele tirou no mês. Aí Stonks. Stonks. Tá, chama. De Chama meu exército pra bruxo. tatuagem, de tatuagem na bunda pra exemplo de empreendedor. Então aí minha mãe, tipo assim, ela... Mas do mesmo jeito... Acho que chegou o nosso segundo patrocinador do dia. Chegou o patrocinador da noite. Você gosta, cara? Eu como. Come. Na hora da fome, meu amigo, Qualquer até pedra, sopa de pedra a gente come. Dá a caixinha aqui pra gente deixar aqui a amostra, né? Porque Aqui, ó. tem que vender o melhor sushi do sul do mundo, cara. Essas coisinhas sempre aparecer esse sobrenome maravilhoso. Aqui, ó. Ó o patrocinador aqui, ó. Ó. Muito bom, cara. Você tá muito bêbado, mano. Você tá errando até a câmera. Frigoto Sushi. Aí tanto que foi isso que minha mãe meio que deu um... Opa, pera. Como assim? Meu filho trabalha, ele não é um vagabundo. Entendi. Então foi daí que minha mãe começou a admirar meu trabalho, indicar pras amigas dela, pros filhos das amigas dela, entendeu? Mas, cara, foi durante 2, 3 anos ali, foi batalha, porque imagino. eu era taxado como vagabundo da família. Imagina, larguei a faculdade de engenharia civil, o meu irmão do meio fazendo engenharia aeroespacial, que ele se formou agora, meus parabéns, maninho. Engenharia aeroespacial, né? E vai pra NASA. E o meu irmão mais novo, engenheiro mecânico. Eu acho que vocês são tudo meio, né, diferenciados, vocês. A gente é meio que uma das espécie em coisas meio- extinção, né? Diferente mesmo, cara. Caramba. Falando em filho agora. Você tem uma filha, né? Tem uma menininha. Vulgo Furacão Isis. Mudou muito sua vida? Cara, mudou. Não tem como não mudar, né? Não tem, não. A hora que você tiver um filho, você vai saber como é que é. Quem é o Caio antes da filha e quem é o Caio depois? Caio antes do filho é o Caio Porra Louca que... Você não é mais porra louca? Não sou Meu mais... Deus do céu, imagina você. Eu alopro até 7 horas da manhã, revoado e tudo mais, mas hoje em dia não sou mais tão porra louca, porque é aquela coisa, Bruno, quando você é mais novo, você fica falando assim, meu pai é um chato, meu pai é um cuzão, não deixa de fazer tal coisa, não deixa de fazer isso, não deixa de fazer aquilo. Depois que você se torna pai, as coisas mudam, né? Mas, cara, minha filha agora ela tem 3 anos e meio, e eu já penso assim, falo, mano... Esse mundo não é pra ela, entendeu? Você fica pensando, você pensa, o que ela vai ser quando ela crescer, quais que vão ser as amizades dela. Então, cara, muda muito sua cabeça. Você acaba se tornando um pouco mais racional. Uma vez meu pai me falou assim, a gente teve uma discussão e meu pai falou assim,
Agora você tem 15, 16 anos. Eu pensava da mesma forma que você. Quando você tem 10 anos, você admira seu pai. Quando você tem 15, você fala que seu pai é um idiota e ele não entende nada da porra da sua vida. Quando você chega aos 20, 25 anos, você fala assim, talvez meu pai tenha razão. Quando você alcança a idade de 30 anos, 35, você fala, meu pai tava certo. Tava certo, hein? E, cara, é batata. Porque na nossa idade lá de 15, 16 anos, eu achava meu pai o maior otário, que ele não sabia porra nenhuma da vida. Entendi. E depois que minha filha nasceu, eu fui ver que meu pai tinha total razão, Total cara. razão de tudo, né? Então, tipo assim, apanhei pra caralho, entendeu? Super normal. Primeiro filho, imagina, né? Normal, né, cara? Mas hoje em dia eu vejo que meu pai tinha total razão do que ele falava. Eu achava ele um trouxa, um otário. Tem essa geração aí que... Ai, que não sei o que meu pai... Có, e não sei o que. Choradeira. A geração choradeira, mas os pais de antigamente, eles eram mais rígidos, só que eles estavam mais preparados Passou pra... O motoqueiro do Frigo do Sushi. Parece um motoqueiro fantasma. Mas os pais eles ensinavam muito mais, cara. E só depois que você é pai, você Começa a ver as coisas. você começa a ver as coisas com os olhos que eles tinham. Faz sentido. Entendeu? Independente de época que... eles cresceram nos anos 80, a gente nos anos 90. Geração 2000 nunca muda, cara. Isso é normal. Certo. Caio, que antigamente era evangélico, hoje eu entro no seu estúdio e vejo caveira até dentro do vaso. Até do puxador de papel higiênico ali tem uma mais ou caveirinha. Você é muito taxado por ser demoníaco ou não? Cara, o pessoal chega lá e pergunta se eu sou satânico, né? Mas... Não sou satânico. Não. É vela queimando nos candelabros dentro do estúdio, é caveirinha com luzinha, caveirinha na decoração, caveirinha na parede, caveirinha em tudo isso. Mas Ele ama caveiras. É de Jesus, né, cara? Caveirinha de bode de Jesus, caveirinha de boi de Jesus, é tudo de Jesus. A ideia da caveira. Eu tenho 8 caveiras tatuadas no meu corpo. Certo. 8. A hora que alguém me passar aí, que for cliente meu me passar, aí eu bato palma. Certo. Caveira. Em algumas culturas é taxado como morte, como destruição e tudo mais. Mas, cara, no fim, eu, magro, raquítico, você, loirinho, marombeiro, o Fabrício, gordinho de liso, entendeu? O Matheus como o técnico da... Samurai. O samurai. Mano, no fim, dentro do caixão, todo mundo é caveira. Com certeza. Você pode ser preto, branco, chinês, americano, qualquer porra. No fim, todo mundo é igual. Entendi. No final do jogo, todas as peças já voltam pra dentro da caixa, dentro do tabuleiro. Muito. Pode ser o rei ou o peão, é a mesma coisa. Esse é o seu significado, então... É só isso. entendo. Eu não sou satânico nem nada, tá? Eu só queimo vela porque eu acho bonitinho só. E aí, Caio, tatuagem pra sempre? Tem outras ideias? Pensa em investir em alguma coisa? Pensa em aumentar o seu estúdio, sei lá, trazer mais gente pra trabalhar com você? Tatuagem pra sempre. Tatuagem pra sempre. Se eu tiver condições de continuar trabalhando, porque a questão de você trabalhar que nem tantas horas seguidas que nem eu trabalho, tem tatuadores aí que são amigos meus de 15 anos de profissão que tem ler, tem problema na coluna. Então, tipo assim, se eu aguentar trabalhar, eu vou trabalhar. Excelente. Se o meu sustento, se eu puder ter alguém pra botar parceiros pra trabalhar no meu estúdio, que desempenham o trabalho da forma certa, meu amigo, eles vão trabalhar pra mim de boa. Uhum. E eu vou fazer só o que eu quero. Entendi. Porque eu tô com 5 anos de tatuagem. Certo. Sou uma criança ainda no mundo da tatuagem.
A hora que eu puder, assim, selecionar o meu público, eu já sou um pouco mais seleto. Tem trabalho que eu não pego pra fazer, de reforma de tatuagens que eu não pego pra fazer. Porque é aquela coisa. Você fez uma tatuagem dessa forma. Se você quer reformar ela ou reestruturar ela, você não tem uma liberdade pra trabalhar. Entendi. Então, aí o último nome a última pessoa que mexeu é o nome que vai ficar na tatuagem. Então eu já sou um pouco mais seleto quanto a isso. Tem trabalhos que eu não pego pra fazer, sinceramente, Não vale a pena. não vale a pena. Mas o dia que eu puder, assim, ó, eu só trabalho com pontilhismo, eu só trabalho com neo tradicional, eu só trabalho com realismo, eu só pego tal tipo de pele, eu não faço cobertura, eu não faço cobertura de cicatriz. Entendi. Meu amigo, eu vou chegar no meu auge, entendeu? Zerar a vida. Vou zerar a vida. Interessante. Mas a ideia é... Eu aumentei o estúdio agora com a intenção de ter mais dois profissionais trabalhando comigo. E acabou que por imprevistos não deu certo. Certo. Acabei indo sozinho, veio agora a Pamela trabalhar comigo de piercing. Mas a hora que aparecer algum profissional que é que o pessoal tem muita a visão de tipo, tatuagem é um foda-se, é um hobby. Mas não é assim que funciona. Mas, mano, é aquele negócio, é um hobby, pode ser um hobby pra você, mas é um negócio que vai ficar estampado o resto da vida na pele de uma pessoa. Então, É pode ser, importantíssimo, né, cara? pelo mais simples desenho que seja um coraçãozinho, uma escrita, uma digital, mano, tatuada na pele da pessoa, é um semblante de um momento que a pessoa viveu. Então, tipo assim... Que pra ela é importantíssimo. Pra ela é importantíssimo, Tem um baita mas significado muitas vezes. a pessoa que tá fazendo, às vezes não tem essa noção, entendeu? De tipo, foda-se, mano, mais uma borboleta, mais um símbolo do infinito, mais um coraçãozinho, não aguento Entendi. mais fazer isso. Cara, você tá lá, você tem que dar o seu melhor. Lógico. Mas Independente do que for, né? Mas tem muita gente que vê só o ganho, entendeu? Tipo assim, aquele ditado, vê a pinga que eu bebo, mas não vê os tombos que eu caio. Entendi. Então, o dia que eu achar alguém que esteja interessado realmente em trabalhar, em querer evoluir, em querer crescer, eu vou botar pra trabalhar junto comigo. Mas enquanto isso eu toco o estúdio sozinho. Foda-se, já era, entendeu? Massa. Galerinha, vamos agora para o quadro mais fodalhão Chama meu bruxo. do nosso podcast. Ou vai ou racha. Expliquei anteriormente pro Caio, mas vou explicar novamente para quem tá assistindo. Ele explicou, mas eu não entendi porra nenhuma, tá? Vou usar esse exemplo aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você bem simples, com duas opções. Duas Você opções. prefere água ou uísque? Você vai me falar, prefiro uísque. Se você quiser falar o porquê, você fala. Se você não quiser falar, não tem problema nenhum. Você só vai falar uma das opções, beleza? Tá entendido. Entendeu? Acho que é fácil, né? É, Tranquilo. fácil, Vou simples. pegar minha colinha aqui porque eu separei algumas perguntinhas pra você. Agora é a hora da verdade. Essa é bem simples, hein? Essa aqui eu não falei pra você antes, hein? Não. Na verdade, quase nenhuma você sabe aqui. Homem ou mulher? Já que você perguntou, já fala aí. Mulher, né, cara? Tá. Entendi. Rock ou sertanejo? Rock, né, meu bruxo? Pelo amor de Deus. Exército ou tatuagem? Tatuagem. Tatuagem? Tatuagem. Quer explicar ou... É a questão de eu montar minha rotina. Certo. Não tenho que levantar às 5 horas da manhã pra cumprir uma missão, que é uma missão rolha. Eu sempre tenho um objetivo no dia e é o que eu quero fazer. Interessante. Tatuagem. Show de Pronto. bola. Tribal ou realismo? Realismo. Tribal já é um negócio que tá ultrapassado. Hum. Desculpa quem gosta, né? Eu tenho tribal tatuadinho aqui, ó. Ó, chama no tribal. Mostrou Mas a braceta mesmo ao vivo. Ó, hein? ó a braceta, ó. Meu Deus 25 centímetros. Mas o realismo é o auge do mercado, então é o que eu quero evoluir. Tatuagem na virilha ou na bunda? Na bunda. Na bunda? Na bunda. Vixe, pelo amor de Deus, tatuar a virilha é pele. Mano. Não. Não?
Tatuagem na bunda Entendi. é melhor, beleza? Nem vou explicar porquê, mas na bunda é melhor. Ficou meio estranho o que você falou agora. Não, mas você quer que eu mostre minha tatuagem na bunda? Eu mostro aqui, ó, pera aí. Não, obrigado. Não, não tem beleza. não. Mas tá, deixa eu explicar a tatuagem na bunda ou na virilha. Tatuagem na bunda é uma região de pele mais trabalhável. Virilha chama-se pele viscosa. Então é uma pele mucosa. Então é uma pele assim um pouco mais difícil de pigmentar, né? Então Por esse motivo, certo. bunda. Gato ou cobra? Cobra. Eu Sei tenho uma sim. cobra. Pra quem não sabe, eu tenho uma cobra. Se chama Sigurd. Eu vou postar stories no Instagram. Eu parei de postar porque eu tava sendo muito... Ele postava cobra comendo. Eu tava sendo muito alvejado pelo meu público de tipo assim, nossa, você tem uma cobra, você põe ratinhos pra ela comer e não sei o quê. É a vida, né? Mas eu vou voltar a postar É o mundo animal. fotos da minha cobra no meu Instagram. Tá de Ela, sacanagem quando eu comigo. comprei ela, ela tava com 20 centímetros, agora ela tá com 1,5 m, né? Então, Tá meio grande já, né? tá grandinha já. Faz sentido. Meu povo, estive aqui com ele. Fantástico. Agradeço imensamente, meu querido, pela presença. Mano, Foi a um gente papo não contou nem metade Nem das metade. Vai ter histórias. mais, faremos mais vezes. Agradeço todo mundo que ficou vendo esse vídeo até o final. Dá aquele like pra gente, se inscreve e aquilo lá. Tamo junto? Fechou? É nóis. Chama!